Oi, pessoal! Bom, eu assisti o vídeo novo do Felca sobre adultização, recebi também mensagem de alguns seguidores falando para eu comentar sobre os mini coaches, e o vídeo não é sobre isso, o vídeo é muito mais profundo. Eu fiquei com um nó na garganta, e não porque eu não soubesse, não porque seja novidade, mas porque a sociedade continua fingindo que isso é normal. E pior, continua compartilhando. E isso é abandono. Você chegou a ver o vídeo? Eu não vou falar sobre todo o conteúdo, eu não sou especialista no assunto, eu fico inclusive muito sensibilizada conforme ele vai aprofundando ali e trazendo as questões de pedofilia, né? E não vou me aprofundar no tema, vou falar sobre o começo do vídeo, que foi o que vocês me pediram, a questão dos mini coaches, e trazer essa questão da adultização, do acesso às redes sociais para a minha especialidade, que é a educação financeira. Criança maquiada, roteirizada, com frase ensaiada, legenda, se vendendo como um mini coach, mini influencer, mini adulta. E quem que tá atrás da câmera, gente? Quem tá validando tudo isso? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu vou fazer um react aí aos primeiros 5 minutos do vídeo, porque não é só sobre o que o Felca traz, é sobre a infância que a gente está deixando escapar. Então, vem comigo. Bom, o vídeo começa com uma pesquisa trazendo as questões relacionadas ao acesso às redes sociais. Em seguida, o Felca reage aí a alguns vídeos de crianças. Ele avisa que tem gatilho no vídeo e ele começa falando sobre as crianças mini coaches, tá? Eu vou colocar aqui o trecho para vocês. A gente vai assistir junto. Pesquisa realizada com o apoio da Organização das Nações Unidas analisou o uso da internet por crianças e adolescentes no Brasil. Camila! Ei! Já foi comer das minhas? Crianças em roupas de banho, crianças pequenas, mesmo crianças nuas, predadores da internet. É isso que eu tô vendo, né? O vídeo de hoje é uma denúncia. O que vocês estão prestes a ver é um assunto extremamente sério e eu me comprometo com qualquer consequência que possa advir de mexer nesse vespeiro. O assunto abordado é pesado e não é para todos os públicos, pode gerar gatilho. Se você não sente a vontade, eu recomendo que você saia do vídeo. Isso é algo que... Logo no começo do vídeo ele já fala que o conteúdo é pesado e que ele se responsabiliza por qualquer consequência que possa vir aí desse vídeo que ele está postando. Então, gente, é muito doloroso, né, pra gente que tem filho, que seja necessário que o influenciador, o youtuber, que é mais conhecido por fazer vídeos de comédia, vídeos jogando, enfim, eu conheço o Felca, e é doloroso que ele tenha que fazer o que quem deveria estar fazendo não tá, porque a gente precisa regulamentar essa questão de criança e redes sociais, criança e acesso a esse tipo de conteúdo. Mas vamos lá. Isso é algo que pouca gente tem falado na internet, mas está acontecendo até hoje, bem debaixo do nosso nariz. Esse vídeo vai ter um formato de funil. A gente vai começar um pouco mais leve e depois vai funilar até eu começar a denunciar crimes. Antes de tudo, vamos entender por que isso acontece. Monetização. A gente vive numa era que nunca foi tão fácil para qualquer pessoa tirar um trocado na internet. Viu, Quai? Se o seu vídeo pega view, você consegue ganhar alguns centavos independente do conteúdo. Eu te digo, é melhor se humilhar na internet ou pegar um ônibus lotado? E aí ele traz o ponto central. E por isso que quando a gente fala de educação financeira, às vezes a gente acaba pensando que esse assunto não tem a ver. Gente, o dinheiro sempre está relacionado à maior parte das coisas com as quais a gente convive como sociedade, com as quais a gente, na nossa esfera pessoal, as decisões que a gente tem que tomar. Então ele já traz a raiz do problema, que é a monetização. E como desgraça que dá view, surgem umas aberrações como essa daí. Quai, seu app de vídeos imundo. São tantos vídeos igual esse que daria um vídeo inteiro só desse movimento de pessoas desesperadas. Mas a parada deixa de ser engraçada e se torna criminosa quando os pais envolvem os filhos menores de idade nesse desespero por monetização, expondo e produzindo conteúdo em cima deles, adultizando ou até sexualizando. A gente vai transcorrer todos esses assuntos tirando eles da sombra, trazendo à luz. A minha intenção aqui é causar mudança, isso tem que acabar, mas antes vamos ver umas paradas esquisitas, só que não é criminosa. Sobre a adultização ainda, crianças...
Ó, umas paradas esquisitas, só que não criminosas. Então, é aqui que eu vou me ater, tá? Eu não vou aprofundar nesse vídeo. Quem quiser, é muito importante, eu considero um vídeo de utilidade pública. Se você tem uma criança aí, está me assistindo, provavelmente tem, assista o vídeo na íntegra. Eu tive que assistir em partes, a gente se sensibiliza muito, é muito triste, né? Conforme ele avisa, né, que começa do mais leve para depois para o mais pesado, eu tive que parar, tomar um ar, depois continuar assistindo. Então vamos lá para essa primeira parte não criminosa. E é essa que eu vou trazer e que eu vou falar sobre o contexto da educação financeira. Que falam e agem como adultos. Temos, pasmem, empresários mirins. Quando Se eu tô você indo bem, eu começa... Crianças que falam e agem como adultos, temos, pasmem, empresários mirins. Seu fazer dia mais. sendo uma pessoa produtiva, parece que o dia Isso é muito vai importante, muito isso é melhor. muito importante. Então, Isso é um problema pra quem tá na escola também, É, porque meu dia na exato. escola, tipo assim, já a começa escola com come o o nosso pé esquerdo dia, já. Eu durmo na escola. mas é o que tem que fazer, porque senão não dá. Então, conciliar a escola, o ensino médio, inclusive. Escola é complica a fundamental. vida do empreendedor. Com- A escola complica a vida do empreendedor. A escola complica a vida do empreendedor. Sócrates aos 8 anos. Um trabalha muito, o outro dorme muito. Ninguém que estuda muito nessa história. O que tá acontecendo com as nossas crianças? A sociedade vai entrar em colapso, não tem volta. O que será do futuro? Nossos filhos vai precisar de um pediatra e vai ser atendido por um dropshipper de capinha do celular. Assim, doutor, o que meu filho pode tomar pra gripe? Fala, não, desculpa, eu só entendo de funil de venda. Aí os caras falam, não, mas é porque eu não tenho um celular iPhone, é por isso que eu não tenho resultado. Falar, meu amigo, quem quer dá um jeito. Eu acho que é um lema aqui na DZA, faz parte da cultura. Quem quer dá um jeito. Peraí, a pessoa vai bater um tijolo no outro, vai gerar uma campanha de tráfego pago de emagrecimento? Se não tem celular, vai fazer o quê? Vai transmutar um site de venda por afiliado? O poder da força de vontade? Porra, de quem quer dar um jeito. Tem gente que tá comendo papelão, caralho. Se você não tem o melhor iPhone pra gravar, cara, dá um jeito. Resolve, entende? O que mais Esse é o existe ponto. é a gente mimizenta que dá desculpa pelo Exatamente, fracasso que a pessoa exatamente. tem. Ninguém tem culpa Ele pelo justifica. Ó, crianças, né, adolescentes aí, dizendo que o que mais tem é gente mimizenta, que dá desculpa pelo próprio fracasso. Por que que alguém nessa idade está preocupada com o fracasso de outra pessoa? Está preocupada com o sucesso? Essas crianças, esses adolescentes estão em fase de desenvolvimento. Deveriam estar estudando. seu Fica, fracasso, sim, somente certeza. você. Então, se você tá na merda hoje, é culpa sua. Você que é servente de pedreiro, seu pai era servente de pedreiro, seu avô era servente de pedreiro e seu bisavô era escravo, você é mimimi. A culpa é sua. Quem que mandou nascer no Morro do Papagaio? O que é melhor, eu reclamar ou fazer? Então faça, cara. Exatamente, Faça. exatamente. Entende? Então, esse que é o ponto. E independente da situação que você tá, se você me falar, não, eu tô sem casa, tô morando na rua, eu consigo te achar uma Interessa. solução. Você tem o poder de sair da situação que você tá. Apenas faça. Ah, mas agora eu vou concordar com esse moleque. Muita gente pensa assim, nossa, eu queria tanto ser empresário, mas infelizmente tô 3 dias sem comer. E surgiu uma oportunidade de comer um biscoito de barro que manhã preparou e eu não posso perder, eu sou falho. Eu sou falho. Eu devia estar usando toda essa energia da fome pra vender e-book no Mercado Livre. Tá no Eu podcast lembro de que hoje. no dia que eu fiz 6 mil reais pela Aí agora é de fato uma criança. Antes eram adolescentes, agora é uma criança falando. Vamos lá. primeira vez no dia, eu tava na igreja, eu tinha feito uns 4 mil. Aí, tipo assim, eu fui pro culto, o culto era ali de 50 minutos. Aí eu fui pro culto com 40 mil não, com 4 mil feitos. Eu não consigo imaginar blasfêmia maior do que operar dropshipping na igreja. É um ambiente sagrado, cara. Coisas de Satã, tipo marketing digital, tráfego pago, não deveria entrar. Antes de eu viralizar, eu me comparava, cara, será que nunca vai chegar a minha vez, pá? Em vez de a gente usar... Antes de eu viralizar, eu me comparava. Cara, será que nunca vai chegar a minha vez? E aí a gente vê a comparação que é natural nessa idade. Deveria ser sobre o que o colega aprendeu, como é a casa dele, como é a família dele, para os pais conduzirem diálogo. A preocupação é se comparar na régua do sucesso empresarial, na régua do faturamento. comparação pra ter mais fogo de vencer. Pra Desmotiva. chegar onde aquele cara chegou, a gente desmotiva. Como assim chegar a sua vez, moleque? Você tem 5 anos. Que pressa é essa? Você é uma criança! Você tinha que estar comparando com seu amiguinho, cara. Porque que ele tem um chapéuzinho no Roblox, Ah lá, você tinha que estar comparando com seu amiguinho. que é mais bonitinho que o seu. Aí quando eu saí do culto, eu fui abrir meu dashboard e tava lá, 6 mil reais. Eu, tipo, Nossa. fiz 2 mil reais em 50 minutos. Mano, foi, Pra ficar sei bonitinho. lá, caraca. Muito bom, muito bom. Muito bom mesmo, mano. Bom, muito bom. Muito bom, muito bom. E a Bíblia dizia, sem ranhura, novinha. Não quero fazer faculdade. Vamos supor que eu seja médico. Aí eu vou estar lá, o cara vai estar morrendo.
eu não quero fazer faculdade, logo em seguida, vamos supor que eu seja médico. Eu vou falar o quê? Ei, não, mas eu acho que raiz quadrada de 8 é igual a 5 e o cara vai morrer aqui porque ele tá com câncer. Não dá. Não, você vai falar assim, calma, querido, você não vai morrer, não. Eu entendo de funil de venda, vai dar tudo certo. Não, eu sei que você tá sangrando, querido. Eu vou montar uma landing page e fazer 10 criativo. Paciente afogando o próprio sangue. Geração de merda! Por que eu vou ter que saber quem foi, sei lá, um filósofo, alguém, sei lá, Aristóteles. Aristóteles. Por que eu vou saber quem foi Aristóteles? Não vai me ajudar em nada na minha vida. O ladrão vai entrar na minha casa e falar, Aristóteles, eu vou. Entendeu? Então não vai me ajudar em absolutamente nada. Filosofia não vai ajudar em nada, né? Bom, gente, é isso. Eu vou pegar como exemplo a nossa vivência aqui como empresa no Poderoso Cofrinho, né? A gente tem aí nossos cursos que a gente comercializa numa plataforma e a gente tem visto nas redes sociais plataformas que hospedam, né, esses conteúdos, dando plaquinha, sabe essas plaquinhas que ganham de faturamento? Para crianças. E as crianças divulgando e marcando a plataforma como se isso fosse natural. Crianças que deveriam estar brincando e estudando, atuando como coach mirim. A criança ensina, a criança vende, dá lição de moral nos adultos e milhares de pessoas estão aplaudindo. Mas antes da gente falar dessa exposição, da monetização, dos perigos reais, eu quero trazer um ponto que pouca gente está discutindo e que interfere diretamente no meu trabalho e no trabalho de outras pessoas que falam sobre educação, que atuam nesse segmento. Conteúdo de criança mini empresária, criança coach mirim, acaba demonizando a educação financeira de quem defende a infância. Sim, porque toda vez que a gente tenta falar sobre o assunto, vem alguém dizer, não! Vão transformar meu filho num pequeno capitalista. A criança não tem que saber sobre educação financeira. Eu já ouvi isso de professor, já ouvi isso de diretor, já ouvi isso de muita gente, já ouvi isso de influenciadores que trabalham com educação, com parentalidade e que não quiseram nem saber a respeito do que eu estava falando, porque associavam a educação financeira a esse tipo de discurso, que vai lá pro faturamento, quem tem vontade faz, como virar um milionário, numa idade em que isso não deveria acontecer. E educação financeira não é isso. Educação financeira é o contrário disso. E aí o que eu posso fazer quando as pessoas têm esse receio? Elas têm razão. Porque se tudo que aparece de educação financeira infantil nas redes for isso, criança vestida de terno, falando de investimentos, vendendo mentalidade empreendedora, se eu olhasse, eu também seria contra. Se eu não conhecesse o trabalho de quem realmente entende de educação. Então, quando a gente fala de adultização e coach mirim, muitas vezes a gente tende a achar que isso é legal. Porque, já que a criança está nas redes sociais, pelo menos ela está fazendo algo produtivo, está ensinando alguém sobre alguma coisa. Mas não, isso é podar a infância. Isso que está acontecendo é grave, é confundir, promover a autonomia da criança para que quando chegar o momento ela tenha ferramentas para empreender, ela tenha ferramentas para ter uma vida equilibrada, uma vida plena, uma vida de sucesso, né? Substituir isso por quê? A autonomia pela responsabilidade de faturar, de ganhar dinheiro. E quando a gente normaliza o fato de que crianças podem empreender e ter empresas e ganhar dinheiro e falar na internet, é também uma forma de adultização, porque isso é coisa de adulto, não é coisa de criança. Vestir a criança de coach e achar que ela está se desenvolvendo, na verdade ela está sendo moldada para caber num roteiro pronto, para render view, para performar sabedoria e inteligência. E o mais perigoso é que são os adultos em volta dizendo que isso é empreendedorismo. E deixa eu te contar uma coisa. Gente, empreender não é reproduzir. Empreender é criar, propor soluções, é inovação. Empreender exige que você tenha uma liberdade, uma forma de pensamento diferente. Coach mirim é captura da infância. Eles estão reproduzindo discursos que eles ouvem por aí. A criança do vídeo, ela não está explorando e entendendo o mundo. Ela está sendo explorada por alguém, mesmo que ela não perceba. E mesmo que os pais... mas os pais não precisam do dinheiro. Esse dinheiro vai ficar investido para a criança quando ela crescer. Menos grave, né, do que os adultos que dependem aí dos filhos. A gente tem exemplos horrorosos na mídia de pessoas muito famosas. Aí a gente pega a Britney, a gente pega o Michael Jackson, a gente pega
Recentemente, né, há um tempo aí teve a questão da Larissa Manoela com os pais, mas independente se o dinheiro vai para o futuro da criança ou não, a questão não é essa, a questão é o que essa criança está fazendo com o tempo que ela tem de infância, com o tempo que ela tem para ser adolescente, com o tempo em que o cérebro dela deveria estar sendo estimulado, porque está em formação. E aí, como eu sempre gosto de trazer, eu trago a questão da neurociência, do desenvolvimento infantil. O que a ciência diz sobre a fase da infância e a fase da pré-adolescência e adolescência? Brincar é mais importante do que vender. Brincar é mais importante do que decorar fórmulas prontas, do que reproduzir comportamento do adulto, do que seguir roteiros. A criança precisa dessa liberdade de pensamento. E o que os mini coaches estão aí fazendo, ensinando? Regras, frases decoradas, slogan pronto. Parece um pacotão de marketing digital feito pelo ChatGPT. Eles não estão criando nada, eles estão ensaiando. E isso, no longo prazo, poda a originalidade, a autenticidade e o vínculo da criança com aquilo que ela é. Ela simplesmente não sabe o que ela é, porque ela seguiu uma forma. E aí a gente entra no aspecto mais monetário, né? Que é a monetização da infância e a falsa ideia de sucesso. Aí entra o problema mais grave, nesse caso, que é o dinheiro. Quantos pais assistem e se pensam, olha que legal, essa menina aí ganha mais que muito adulto. Ou então olha e fala, pelo menos está fazendo alguma coisa de útil. E aí, como eu já disse no começo do vídeo, eu te pergunto, desde quando é papel de uma criança sustentar a própria casa? Gente, isso não é sucesso, é inversão de responsabilidade, é a infância sendo vendida como uma oportunidade de lucro. E o pior, a sociedade abençoa isso. E aí, quem realmente quer ensinar educação financeira de verdade, quer falar sobre educação, estudou para isso, vira alvo de crítica. Por quê? Porque eles associam a nossa atuação aqui como profissionais confundindo educação com monetização. Confundem valor com faturamento. Acham que falar sobre dinheiro na infância é transformar crianças em pequenos empresários. E isso é muito absurdo, porque é exatamente o contrário disso. Eu tenho conteúdo sobre empreendedorismo e eu sempre sou muito reticente em falar sobre isso, porque as pessoas acham que a criança aprender empreendedorismo pressupõe que ela abra uma empresa, comercialize e tenha lucro. Gente, as crianças, elas têm diversos desejos e a gente não vai atender a todos esses desejos. Você concorda comigo? Então, muita gente, para justificar que o filho esteja fazendo alguma coisa que é adultizado, né? Que seria coisa de adulto, ou nas redes sociais, monetizando em cima disso, a pessoa fala, mas meu filho quis muito. A minha filha queria ser astronauta quando ela tinha 4 anos. Eu mandei ela num foguete pra NASA, eu coloquei um foguete e mandei ela pra NASA. Tem criança que quer ser o Homem-Aranha, a gente vai deixar ela pular do prédio? Então, assim, a gente, como adulto, precisa entender que os desejos da infância, essas manifestações, mas ela é tão expansiva, coloca num curso de teatro, vai fazer aula de dança, de música, monta um palco ali, a família assiste. Quando tiver mais maturidade, vocês vão ver que caminho essa criança vai seguir. É lógico que existem formas saudáveis de conduzir essa situação, mas é que hoje, como o Felca traz no começo do vídeo, nunca foi tão fácil tirar um trocado na internet. E essa linha tênue que separa expor o meu filho, falar sobre o meu filho, e depois transformar isso num negócio, é onde a gente acaba se perdendo. E aí a gente traz os exposeds que o Felca fez no decorrer do vídeo, de casos mais graves, de crianças com as contas, tendo a sua vida exposta, sua intimidade exposta, e muitas vezes o adulto que está conduzindo tudo isso coloca frases que a própria criança não entende, tem conteúdo sensualizando, sexualizando, editado por adultos. Eu não vou entrar nesse mérito, o foco desse vídeo é de fato a educação financeira, mas a gente precisa se perguntar, quem está assistindo? Quem está comentando? Nos comentários do próprio vídeo do Felca, as pessoas diziam, cadê os pais dessas crianças? Isso tinha que ser denunciado. Gente, salva esse vídeo porque ele vai cair, vão tirar o vídeo do ar. Ou seja, tem alguém ganhando com isso. Então, se a própria audiência do Felca, que não é uma audiência que necessariamente tem filhos, já entendeu, já percebeu que tem algo de muito errado, porque na nossa sociedade, em pleno 2025, ainda tem gente chamando e validando e aceitando e achando normal existir
conteúdo infantil. E aí, como especialista em educação, como pedagoga, com formação nisso, como uma pessoa que estuda muito de desenvolvimento, se você quer que seu filho tenha uma mentalidade empreendedora, ensine ele, hoje, na infância, a criar, a ter uma liberdade de pensamento, estimule as ideias que ele tem, observe ele brincando, dê ferramentas para ele, para que ele consiga se expressar. Ensine a criar e não a lucrar. O lucro vem depois. A monetização vem depois. Monetização e infância são coisas antagônicas, isso não combina. Empreendedorismo na infância não é sobre quantos K, né? Fala K, 10K, 4K. Você fatura. É sobre imaginação, sobre montar uma barraquinha de suco no quintal, fingir que vende para um urso de pelúcia, ou vender ali para a própria família. É sobre brincar de abrir uma loja com pedrinhas pintadas, dar nome para cada pedrinha. É sobre criar, errar, recomeçar, sem público, sem métrica, sem pressão. Criança não precisa de lucro. Criança precisa de espaço para ser criança. Criança precisa de natureza, criança precisa contato com o chão, criança precisa se sentir acolhida, criança precisa de vínculo afetivo. Criança não precisa estar sendo filmada e ter alguém monetizando isso. E aí a gente vem sobre a questão que eu defendo muito, educação financeira de verdade. A gente vai ensinar não as questões técnicas, porque muito do nosso comportamento, quando a gente cresce, quando a gente chega na adolescência, na vida adulta, nosso comportamento com dinheiro é emocional. O que a gente vai ensinar para as nossas crianças? Que o tempo dela importa, que as ideias dela são legais, que o corpinho dela merece respeito, que o seu valor não vem de curtidas, o seu valor não está associado, você não precisa ter essa ideia de fracasso ali na infância, como aquele menino estava falando, que o valor vem do que a gente constrói em casa, do vínculo afetivo no dia a dia. Tem aí o livro, eu não sei onde vai estar aqui o valor das coisas, né? Quando a gente fala de educação financeira, a gente vai ajudar a criança a entender que o dinheiro faz parte da nossa dinâmica e ele é só uma ferramenta, mas que ela, como pessoa, nunca pode ser tratada como uma ferramenta para like, curtida e monetização por outras pessoas. Então, gente, esse vídeo, desculpa aí se eu alterei o tom de voz, é um assunto que me pega muito, eu fico realmente muito irritada, mas esse vídeo é um recado para você que é pai, que é mãe, que é responsável, para você que é educador. Se você quer ensinar educação financeira, se você está aqui, com certeza você tem afinidade com esse assunto, comece dizendo e defendendo que nenhuma criança deveria precisar ganhar dinheiro para ser respeitada como régua de fracasso ou de sucesso. Infância não é capital de giro, não, pelo amor de Deus. O valor do seu filho não tá enquanto ele fatura. E quando você... É lógico que essas são exceções, a gente não encontra aí uma criança coach empreendedora na rua, mas a gente precisa também parar de naturalizar o consumo desse conteúdo. Evite consumir isso, evite normalizar, evite olhar para aquilo e falar: nossa, olha que criança prodígio. Ela é uma criança prodígio, coloca ela para explorar, para aprender, não coloca ela numa rede social para virar coach e reproduzir frase feita. E se alguém disser que você está problematizando demais, que acontece comigo, e acontece muito, você responde, respira e responde com calma. Eu prefiro um filho que saiba brincar do que um que saiba vender aos 7 anos. Não é para isso que eu estou educando a minha criança. Porque a infância é curta, gente. E o impacto de uma infância explorada, exposta e monetizada dura a vida inteira. Se você quer assistir o vídeo, se você quer aprofundar, assim como ele falou que o vídeo vai ficando bem pesado, assistam. Eu acho importante que a gente, como mãe e pais, a gente discuta esse tipo de tema. E fica o meu recado para vocês, tá? A gente precisa saber separar educação financeira, que é educação, e educação financeira, que é papo coach de empreendedorismo, de formar um milionário, que não é feita por quem entende de educação, que você consiga separar e que quando você falar para alguém, eu já tive muitas mães, você falar para alguém: eu tô começando a educação financeira do meu filho, e essa pessoa vier falando: e agora seu filho vai o quê? Virar um milionário? Você explique, você fale e você nos ajude aqui, quem faz conteúdo sério sobre o assunto, ajude a disseminar, para que a gente consiga defender a infância. É importante falar de dinheiro na infância? Sim, é necessário, mas do jeito certo, com a abordagem certa e com todo o respeito e cuidado que isso requer, tá bom? Eu nem tenho como ser muito simpática, ficar dando risada, mas vamos lá. Um beijo e até o próximo vídeo.